Você sente dor há meses, talvez há anos, e nesse caminho provavelmente já ouviu de tudo. Isso é da idade, não tem muito o que fazer, você vai ter que aprender a conviver com a dor, a conviver com isso. Mas a verdade é que a dor precisa ser compreendida, precisa ser investigada e, acima de tudo, precisa ser cuidada com seriedade. Seja muito bem-vindo ao Doutores contra a Dor, dois irmãos, dois ortopedistas especializados em dor e medicina regenerativa e uma missão: ajudar você a entender e enfrentar a dor com informação, cuidado e segurança. Eu sou o Dr. Juliano Almeida, esse é meu irmão, Dr. Danilo Almeida, e juntos vamos conversar sobre coluna, joelho, quadril, ombro, sobre diversas patologias ortopédicas, artrose, hérnia de disco, tendinite e tudo aquilo que limita a sua vida e rouba seu movimento, atrapalhando a sua rotina. Quando falamos em hábitos comprovados pela ciência, não estamos falando em fórmula mágica, mas de atitudes que melhoram a dor, função e qualidade de vida. Hábito número 1: movimentar-se todos os dias, mesmo com dor. Existe aquele ditado, né, de que, tô com dor, faz repouso que melhora. Isso é verdade, meu irmão? Olha, lógico que se a dor está muito intensa, você vai precisar daquele momento de 5, 7 dias, né? Dar uma pequena pausa ali até controlar. Mas é um ciclo. Agora você imagina, eu estou com uma pequena dor, se eu fizer tal movimento dói, eu vou parar. Ao parar, eu vou perder massa muscular. Eu pedir massa muscular, eu vou sobrecarregar aquela articulação, que vai piorar a dor, que eu vou parar mais, então eu vou entrando num ciclo vicioso. Parar completamente, ele costuma piorar a dor de uma forma mais crônica. Então a gente não pode parar completamente. Lógico que tem que entender por que da dor. E tem que entender também aquela situação. Eu brinco muito que muitas vezes no nosso corpo, quando a gente vê o grito, não é a causa, né? Eu falo, quem grita no assalto não é o ladrão, é a vítima. Então muitas vezes quando você vê um músculo travado, um torcicolo lá, eu não consigo mexer, é muscular. Sim, o músculo está travado, mas por que ele está travado? Se foi uma má postura, ok, você vai tratar, o músculo vai resolver. Mas se você está com a hérnia cervical e aquele músculo travou para proteger a hérnia para você não fazer o movimento. Se você soltar aquele músculo, você vai piorar a hérnia. Então, sim, para ficar de repouso é ruim, piora o problema, mas a gente tem que saber também quando a gente deve voltar ao movimento e como voltar. As coisas têm que ser orientadas. Vou para academia. Se você não tiver orientação, você vai piorar uma lesão, você vai até criar uma lesão. A academia é ótima, eu sei que você faz, eu faço, mas eu preciso do meu personal lá, porque se eu pegar o peso errado, eu sei que depois eu vou pagar o preço por isso, né? E não só o peso, quantidade de peso, mas sim a postura adequada, né? Sim, com certeza. Você me lembrou, falando de hérnia cervical, você me lembrou de um fato bem interessante. A nossa cabeça, quando ela está bem alinhada, né, no pescoço, aqui no seu tronco, ela pesa em média 5 quilos. Tem uns cabeção aí que pesa um pouquinho mais, né? Mas em média pesa 5 quilos. E à medida que você vai inclinando, vai fletindo ela aqui para frente, devido ao braço de alavanca, a gente estudou isso na física, ela vai pesando cada vez mais. Aqui, ó. Justamente, né? Isso daqui é um terror para a cervical. À medida que você vai inclinando a cabeça para frente, ela vai chegar a pesar até 35 quilos. Agora você imagina, 35 quilos puxando a sua musculatura ali 1 minuto, 2 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então não tem músculo que aguente. Isso vai começar a sobrecarregar a sua musculatura e, sem falar, se você não tiver um preparo também muscular, começa a sobrecarregar as suas articulações. E aí começa a gerar processo degenerativo, começa a gerar hérnia de disco. Então o simples hábito de usar o celular com a cabeça para baixo, você vai trazendo consequências ao longo do tempo. Então qual é a melhor maneira de você usar esse celular? Se você está sentado no escritório, onde que seja, tem uma mesa, apoia os cotovelos, usa ele mais levantado, olhar reto. Essa é a postura adequada. E se você não tiver nenhum apoio, põe aqui, ó. Grude os cotovelos aqui, levante ele aqui, que é mais fácil. Mas cansou porque já deu tempo, para. Justamente, já não é para usar demais, né? Bom que você entrou no segundo hábito sem querer, né? Precisamos fortalecer o músculo para proteger as articulações e a coluna. Então, o primeiro hábito é não ficar parado, o sedentarismo, né? E o segundo hábito é fortalecer a musculatura. O músculo, ele ajuda em tudo. Ele ajuda a proteger joelho, quadril, coluna, ombro. E nós vamos perder músculo com a idade. Isso natural, né? É natural. É o processo. Eu brinco com meus pacientes, né?
descobriu uma forma de não envelhecer. Aí todo mundo pergunta, como? Eu falei, morrer novo. Ninguém quer. Ninguém quer, então, né? a gente tem e vamos envelhecer, graças a Deus. Mas a gente não pode deixar que o tempo passando, ele vira um peso pra gente. E aí é o cuidado, é o hábito de fortalecer a musculatura. E você falando isso, questão de fortalecimento muscular, eu sou especialista em coluna, operei coluna durante muito tempo. Era muito comum no meu consultório, os pacientes chegarem usando cinta aqui para travar a parte lombar, né? E não, doutor, eu coloco a cinta e sinto bem, a dor some, desaparece. Mas assim, isso daí, a cinta, ela tem uma indicação temporária para você utilizar. À medida que você depende dessa cinta para estar usando constantemente, algo está errado. O que a cinta faz? A cinta, ela trava, não só a cinta, mas... É uma armadura. A cinta é joelheira, mobilização para punho, enfim. Qualquer imobilização, ela vai travar a sua articulação e vai travar o músculo. O músculo ele vai deixar de movimentar, vai deixar de exercer a sua função. E o que vai acontecer com a musculatura? Vai enfraquecendo. Aí depois você vai tirar a cinta, o músculo não consegue segurar a sua coluna, não consegue segurar a sua articulação e você volta a ter dor. Então, assim, você usa a cinta muito tempo, começa a ter dor, vou usar a cinta mais tempo. E aí vira um processo crônico, um ciclo vicioso. Então, a imobilização, ela é específica para alguma patologia. Não é para você ficar usando imobilização durante muito tempo sem recomendação médica. É muito simples. A gente usava gesso nos pacientes com fratura, criança, quando tirava o braço estava mais fino. 15 dias de gesso. Por quê? Porque perdeu o músculo. Eu falo para meus pacientes que usam cinta, você está com problema. Você usou cinta, você fez um repouso daquela musculatura. Com a cinta agora tá melhor, sem dor. Mas vai chegar um ponto que se ela continuar usando cinta, que até com a cinta ela vai ter dor. Porque tá perdendo músculo. Ela tá usando uma armadura externa para fazer a função que era do músculo fazer. Sim. Né? A cinta a gente utiliza para casos de fraturas, né? Que você realmente precisa imobilizar. Você não tem outra opção, você tem que imobilizar para ter consolidação. Mas se não tem fratura, por que eu estou usando a cinta? Isso, né? Vamos pensar nesse alerta, tá? E antigamente a gente usava cinta também para ajudar no diagnóstico, para ver se existe uma instabilidade da articulação, se existe uma instabilidade da coluna. E quando o paciente tem uma instabilidade, se ele usa a cinta, ele trava aquela instabilidade e sente bem. Mas assim, usar a cinta o quê? É temporário, usa ali um dia, 2 dias. Melhorei, doutor, 1 dia, 2 dias. Opa, então alguma coisa tem de errado. Aí nós vamos investigar essa instabilidade. Então a cinta como tratamento de dor lombar, isso não é recomendado. Você falou uma coisa interessante, né? Você usa a cinta para fratura. Perfeito. Tem que usar mesmo. Mas o que vai acontecer? Perder músculo. A musculatura. Eu sou até um pouco mais velho que você de formação, e depois a gente ficava com esse problema desse paciente que teve uma fratura por osteoporose, já idoso, que já não tem muito músculo, perdeu mais músculo e ele tinha dor por sobrecarga. E eu sei que você tem um aparelho, eu também tenho, acho que em Goiás são só nós dois que temos esse aparelho aqui no estado, né? O que você está fazendo hoje com um paciente que tem fratura e que você faz para ele não perder músculo? Então, não vamos falar de marcas não, aparelho. A gente criou um plano de tratamento para esse paciente. Tem muitos pacientes idosos que até mesmo não têm fratura, mas que estão acamados ou que têm dificuldade de movimentação, muitas vezes por quê? Por causa de musculatura. Para ele levantar, para ele sair de sentado, sair de deitado, ele precisa de musculatura das pernas, das coxas, precisa de estabilização abdominal, estabilização da lombar. E com essa perda de massa muscular, isso fica comprometido. Então a gente utiliza esse aparelho, utiliza tecnologias. Eu utilizo 2 vezes por semana, depende muito de cada paciente, pode ser 1 vez, 2, 3 vezes por semana. O que ele faz? É um aparelho de campo magnético, que ele realiza contrações, realiza 20 mil contrações em 30 minutos, que é mais ou menos a sessão que a gente realiza. E o que essas contrações musculares vão fazer? Vão fortalecer essa musculatura. Então é como se fosse uma academia. Imagina você ir para a academia e fazer 20 mil exercícios. A academia é passiva, o paciente não faz nada. Isso. A contração ela é passiva. Não tem dor, lembrando disso. Não tem dor. Às vezes o paciente sente só um formigamento ali de leve. Inclusive, né? Esse campo eletromagnético na fratura ajuda a consolidar. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que com essas tecnologias hoje que a gente tem, eu consigo trazer meu paciente muito mais rápido, ainda se associar ao regenerativo, melhor ainda, né? Então a gente consegue trazer o paciente muito mais rápido para a qualidade de vida dele, protegendo ali, ganhando músculo de forma passiva no começo, depois eu sempre estimulo que ele vá fazer ativo, né? Sim, sim. Mas tem hora vai que criar o hábito, né? A perda de massa muscular é tão grande que ele não consegue fazer o ativo. Vai doer muito. Dor. Vai doer muito. Você prepara ele para ele ir pro ativo, né? E nós comentamos até num podcast anterior, começamos a falar sobre emagrecimento, fugindo do assunto, né? E eu fui audacioso. Eu desenvolvi um plano de tratamento dos meus pacientes. A gente sabe que
no processo de emagrecimento, principalmente o uso dessas canetinhas e tal, o paciente ele perde massa muscular. E o que eu associei? Associei todo o tratamento da obesidade, mudança de hábito de vida, dieta, tal, vai fazer sua atividade física. Eu associei também o aparelho com o campo magnético. O paciente vai 2 vezes por semana na clínica e vai fazer o campo magnético. A gente trabalha áreas específicas, áreas diferentes. Para quê? Para ele não perder massa muscular. Muito pelo contrário, ele vai ganhar massa muscular. E a vantagem também no emagrecimento do campo magnético é que ele perde em torno de 18% de gordura subcutânea localizada. Então você consegue até definir um pouco o contorno corporal. Se você colocar no abdômen, você consegue definir a musculatura na coxa. Você copiou então, isso de mim. Tem essas vantagens aí. No processo de emagrecimento, eu não via ninguém até hoje que utiliza esse aparelho para ganho de massa muscular, como a gente realiza lá na nossa clínica. Eu tenho lá também, eu faço isso, só que eu não, como não é minha área principal de atuação, eu não propago. Mas é fantástico, eu já tenho experiências de vários pacientes aí que a perca de gordura é rápida e como aumenta a musculatura também de forma rápida, você aumenta o metabolismo, até o efeito, né, da das caneta medicações e tudo. ou das medicações em geral, ela é melhor. Sim. Porque você consegue otimizar mais ainda, ele vai usar por menos tempo. Só para explicar um pouquinho melhor essa questão de metabolismo, né? O que é metabolismo, né? A gente chama de taxa metabólica basal. É o que o corpo humano, que você precisa consumir para manter as suas funções, para manter o seu corpo em pé, manter seu coração batendo, você respirando. Então esse é o mínimo de caloria que você precisa para manter o seu corpo. Muitas das vezes essa taxa metabólica basal, ela é baixa, o seu metabolismo está fraco, seu metabolismo está preguiçoso. E aí com isso você comer a mais do que essa taxa metabólica basal, você vai engordar. Então é matemático. Se você comer menos que a taxa basal, se você comer menos que você precisa para o seu dia a dia, você vai emagrecer. Comeu mais, você vai engordar. A partir do momento que você tem uma musculatura mais ativa, você tem uma massa muscular mais desenvolvida, esse metabolismo seu, essa taxa metabólica basal sua, ela vai subir, ela vai aumentar. Então com isso você consegue até alimentar mais e sem engordar. Então essa é importante, você tem uma quantidade de musculatura, uma musculatura desenvolvida para auxiliar também para evitar ganhar peso e auxiliar no processo de emagrecimento. Por grama de peso, tem alguns órgãos que consomem energia, né? O cérebro é o que mais consome energia por grama de peso. Depois é o fígado e depois é o músculo. Então, eu não sei que você vai criar mais cérebro, porque não tem jeito, né? Mais inteligente. Quanto mais músculo você tiver, mais você vai consumir energia diária. Então, você consegue queimar o que você tem ali de reserva e depois que você queimou, você consegue tentar alimentar mais, né? Mas para ganhar músculo, o que você precisa? Dormir bem. Esse é o terceiro hábito. Então você precisa dormir bem com qualidade, porque isso vai ajudar você. Lembrar, quando a gente dorme, você faz a limpeza do sistema nervoso central. O sistema nervoso central produz toxinas pelo dia a dia, como o nosso corpo produz. Só que o nosso corpo, os vasos vão tirando. O músculo que você produziu ácido lático ali, o vaso tira, leva, o rim manda embora, o fígado manda embora. Então você tem as fezes que eliminam os detritos, a urina também e o suor. Né? E também algumas secreções nasais também fazem isso. Porém, o cérebro não tem para onde eliminar. Então é no sono que faz essa limpeza do líquor. E quando você não dorme bem, você sensibiliza, o seu sistema nervoso fica mais sensibilizado. Então você vai aumentando a sua percepção da dor. Então para melhorar a dor, você precisa dormir bem. Todo congresso que você vai de dor, congresso internacional de dor, eu sou até audacioso em falar que mais de 75% das palestras, o sono está envolvido. E eu ainda sou audacioso em falar que é um dos mais importantes do tratamento em si é o sono, qualidade de sono. Se você não tem qualidade de sono, você vai ficar cronicamente inflamado. E como que você trabalha? Você trata dor, você trata um corpo, um organismo cronicamente inflamado. Você vai tratar, melhora um pouco, depois volta, melhora um pouco e volta. Então tem que ter uma qualidade de sono. Além da questão que você falou da limpeza do sistema nervoso central, e também ocorre um processo de reparação tecidual quando você dorme. O hormônio do crescimento ele é produzido durante o sono e esse hormônio do crescimento ele vai fazer a reparação dos tecidos inflamados, tecidos lesionados. Então daí é importante você dormir com quantidade e qualidade. Quantidade em torno de 8 a 9 horas por noite e qualidade aquele sono ininterrupto, sem você acordar, com a higiene do sono, ambiente escuro, ambiente agradável, ambiente silencioso, temperatura agradável. Então, e isso tudo em conjunto vai fazer com que você durma bem e você possa ter essa reparação dos tecidos e melhorar esse processo inflamatório crônico que você tem no seu corpo. E lembrando que o sono também se produz melatonina. E a melatonina, tem vários trabalhos mostrando que ela ativa a apoptose. O que é a apoptose? É a morte programada da célula
que é aquela célula que está velha ou até uma célula doente. Então, quando você ativa a apoptose, você evita que aquela célula velha possa fazer uma divisão errada e daí gerar uma célula até cancerígena, né? E também aquela célula que já está doente, mas não é uma cancerígena, você consegue programar a morte dela. Então a melatonina ajuda nisso, o GH ajuda na parte de reparação. Então o sono é fundamental, fundamental. Então meus pacientes, a maioria, se o sono não está regulado, eu vou passar um pouco de melatonina para melhorar o sono, eu vou entrar, tem um formuláriozinho, um papel que eu dou de higiene do sono, exatamente para isso. Né? Quem tem dificuldade de dormir, a gente até comentou em outros tópicos aqui, questão de desligar, né? De como você vai fazer antes de dormir. Né? Beleza, tá? Eu chego na hora de dormir, eu deito ali e não consigo dormir. O sono não vem. Por quê? Talvez você não deu aquele tempo, aquele processo para o seu corpo ir desligando. O seu corpo ele não chega totalmente assim, ativo, enérgico, de uma hora para outra e desliga. Tem pessoas que conseguem, mas não é habitual. Não é habitual, né? Então, assim, você tem que criar esse hábito para o seu organismo. Então, 1 hora antes de dormir, desliga todas as telas, celular, computador, tablet, televisão. 2 horas antes de dormir, pare de beber água para você não poder acordar à noite e quebrar aquele sono seu. E a alimentação também, 3 horas de dormir, você fazer a última refeição, para que você não deite com aquela barriga pesada, com o seu organismo trabalhando na digestão, o seu metabolismo ali concentrado na digestão. Então, regrinha, 1, 2, 3, 1 hora de dormir, não pegar em telas, 2 horas de dormir, não beber água, e 3 horas de dormir, não se alimentar. E aí você acabou falando no hábito 4, né? Vamos reduzir a inflamação com alimentação correta, controlando o peso, rotina, já falamos tudo isso aqui para trás, né? Acaba que nós fomos aqui falando dos outros e entramos nesse hábito 4, né? E a alimentação, cada dia mais, ela tem uma suma importância, né? Porque nós estamos vivendo aqui na correria do dia a dia, né? Correria, todo mundo não tem tempo para nada, então vai lá, alimenta de qualquer jeito, pega uma comida mais fácil, pega um alimento industrializado, fast food. Pega um fast food, e aquilo ali, e voltando a falar de obesidade, existe basicamente 2 tipos de obesidade. Existe a obesidade que é por hábito, né? Porque você cria o hábito, e a obesidade que realmente é uma doença, é uma doença crônica, uma doença genética, né? Então, se eu crio o hábito, como é que eu vou voltar a isso? Com consciência. Então, você tem que mudar isso aos poucos. Antigamente eu tomava menos refrigerante, quando você era mais novo você não bebia álcool, aí começou a beber álcool, começou a beber refrigerante, começou a comer demais e vai comendo, aquilo ali vira um hábito, aquilo ali pra você é normal. Então aí a obesidade começa cada vez mais. E aí você cria um hábito de comer mais, enquanto com a idade seu metabolismo vai caindo. Então vai caindo. A conta chega. E aí você vai acumulando, a conta chega. Vai inflamando, e vai inflamando. E como que eu vou fazer isso? Você tem que ter a consciência e começar a quebrar esse hábito. Tem pessoas que conseguem quebrar o hábito, fazer alimentação mais saudável, fazer uma atividade física e consegue voltar a esse peso. Tem pessoas que precisam de ajuda, né? Ajuda médica, ajuda de remédios, enfim, né? Então vamos ver que forma que esse paciente precisa melhorar esse peso para melhorar a inflamação, e aí nós vamos entrar com hábitos de vida para ele. Ele vai ter que fazer esse hábito de vida, né? E aí chegamos, por último, no 5º hábito, que é por último, mas não é menos importante. Nós precisamos treinar a mente para ela não aprender a viver dominado pela dor. É muito comum, né, a parte psicológica. A gente tem que cuidar do paciente, do medo dele. Explicar para ele que não existe, a dor não é psicológica, ele realmente está sentindo. Que o sistema nervoso dele também precisa sair desse modo de ameaça. É comum, eu vejo isso, e a dor crônica é isso, muitas vezes o paciente já não tem mais dor, mais lesão, perdão. Mas o processo, mas a dor continua. E o paciente tem tanto medo que ele fica embotado, né, psicologicamente naquilo lá. Vou no outro ponto aqui, uma paciente recente agora, 8 meses andando de muleta, teve uma luxação de patela, indicaram cirurgia para ela corretamente, tá? Não saiu, ela me procurou, eu falei, olha, vamos tentar sem cirurgia? Vamos fazer uma prototerapia, vamos dar uma retencionada nesse ligamento, irritando, né, o ligamento com prototerapia do patelo femoral medial, e vamos melhorar a sua condropatia, mas trabalharam tanto na cabeça dela que ela estava inválida, que ela mudou a identidade dela para ser inválida. E aí eu tive que trabalhar o psicológico dela, de chegar nela junto com o esposo e falar assim, olha, quem não posso citar o nome, né, mas quem era você antes da dor? Eu era assim, 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 então isso é você. Depois do problema, você estar assim. Então o psicológico é fundamental, e aí entra outro profissional que a gente precisa ter junto. Muitas vezes um psicólogo. Muitas vezes eu faço esse papel, né, e foi incrível, Juliano. Foi eu conversar com ela, foi meia hora de conversa, com o marido junto, explicando a diferença de ser e de estar, principalmente que o mundo, e muitas vezes quando a gente fala mundo, até parente,
né? Não quer trazer carga positiva para nós, traz muita carga negativa. Ah, você é tão forte, tá aí desse jeito. Ah, você não vai melhorar nunca. E isso vai jogando a pessoa cada vez mergulhada no psicológico da dor, da invalidez que ela está naquele momento. E vira um processo crônico, né? Porque a cada vez mais que ela se vê dessa maneira, ela somatiza e o corpo reage ela muda a identidade dela. Cada vez mais com e mais ela dor. Traz isso, exatamente. Traz isso, né? E foi interessante porque já tinha 2 semanas de tratamento e ela com muleta e eu conversei com ela mandou um vídeo 2 dias depois, ela mandou um vídeo para mim. Estou andando sem muleta e sem dor. Estou andando devagarzinho, com cuidado, porque fiquei 8 meses com muleta. E agora, isso tem 2 semanas que ela mandou esse vídeo, ela voltou ontem comigo no consultório, super feliz, andando normal, 1 mês de tratamento e já mandei ela para academia para reforço muscular. Entendeu? Então, assim, tem hora que o psicológico, ele domina, a pessoa entra numa bolha, né? E o psicológico dela fica aquela coisa, é aquele desenho animado, né? Não tem o anjinho, o capetinho aqui? Parece que o capetinho fica ali, né? E ela entra nessa bolha ali e não consegue sair. E tem que editar, né? A mente tem um poder enorme, tanto para a parte negativa quanto a parte positiva. Então, pensamento positivo sempre, independente de qualquer situação, pensamento positivo sempre auxilia muito nesse processo de tratamento, nesse processo de melhora da dor. Você comentou uma situação interessante, que eu quero fazer uma observação. Aqueles pacientes que você trata, melhora o processo inflamatório, melhora a patologia em si que tá gerando a dor em si, e o paciente continua com dor. Então, a gente sabe que existe uma memória de dor. O nosso cérebro, ele tem essa plasticidade e cria uma memória de dor. Criou uma memória de dor, não tem um problema, o paciente está sentindo dor. A gente entra com um tratamento chamado neuromodulação, onde a neuromodulação vai mudar isso daí, vai chegar para o cérebro e falar, opa, olha, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais problema, aqui não tem mais processo inflamatório, não tem mais alteração funcional. E aí a gente consegue tirar essa dor do paciente, essa memória de dor, e voltar às suas funções normais. Essa é mais uma ferramenta que nós usamos. Mais uma ferramenta, dentro de várias, né? Neuromodulação. O que eu vejo desse 5º hábito é que um mentor que nós temos em comum fala muito. A mente que mente insistentemente, né? Então a gente não pode deixar a mente enganar a gente, deixar a mente comandar, né? Quem e comanda dizer, somos nós. Exatamente, dizer o que é certo e o que é errado, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Né? E esse foi mais um episódio do Doutores contra a Dor. A dor não precisa comandar sua vida. Com avaliação, cuidado e direção, é possível buscar mais movimento, mais confiança e mais autonomia.